Marxismo e revisionismo. Um conhecido adágio diz que se os axiomas geométricos chocassem com os interesses dos homens, certamente se tentaria refutá-los. As teorias das ciências naturais, que se opunham aos velhos preconceitos da teologia, provocaram e continuam a provocar até hoje a mais furiosa luta. Não é de se estranhar, portanto, que a doutrina de Marx, que serve diretamente para educar e organizar a classe de vanguarda da sociedade moderna, que indica as tarefas desta classe e demonstra a substituição inevitável, em virtude do desenvolvimento econômico, do atual regime por uma nova ordem de coisas, não é de se estranhar que esta doutrina tenha tido de conquistar pela luta cada passo no caminho da vida. Inútil falar da ciência e da filosofia burguesas, ensinadas escolasticamente pelos professores oficiais para embrutecer as novas gerações das classes possuidoras e amestrá-las contra os inimigos de fora e de dentro. Esta ciência não quer nem ouvir falar de marxismo, declarando-o refutado e destruído. Tanto os jovens homens de ciências, que fazem carreira refutando o socialismo, como os velhos decrépitos, que guardiães dos legados de toda espécie de sistemas caducos, se lançam sobre Marx com o mesmo zelo. Os avanços do marxismo, a difusão e a afirmação de suas ideias entre a classe operária, tornam inevitavelmente mais frequentes e mais agudos esses ataques burgueses contra o marxismo, que sai mais fortalecido, mais temperado e mais ativo após cada uma de suas destruições por obra da ciência oficial. Mas o marxismo não consolidou de forma alguma a sua posição de maneira imediata, mesmo entre as doutrinas vinculadas à luta da classe operária e difundidas principalmente entre o proletariado. Durante o primeiro meio-século de sua existência, desde a década de 40 do século XIX, o marxismo lutou contra as teorias que se opunham radicalmente. Na primeira metade da década de 40, Marx e Engels ajustaram contas com os jovens hegelianos radicais, que se situavam no ponto de vista do idealismo filosófico. Em fins dessa década, passa ao primeiro plano no campo das doutrinas econômicas a luta contra o proudonismo. Esta luta termina na década de 50, crítica dos partidos e das doutrinas que se tinham manifestado no turbulento ano de 1848. Na década de 60, a luta desloca-se do plano da teoria geral para um domínio mais próximo do movimento operário propriamente dito, expulsão do bakuninismo da Internacional. No início da década de 70, destaca-se na Alemanha por algum tempo o proudhonista Milberges, em fins da década, o positivista Dühring. Mas a influência de ambos sobre o proletariado já é muito insignificante. O marxismo triunfa já, incondicionalmente, sobre todas as outras ideologias do movimento operário. Por volta da década de 90 do século passado, esse triunfo, nas linhas gerais, estava consumado. Até nos países latinos, onde se haviam mantido por mais tempo as tradições do proudhonismo, os partidos operários elaboraram de fato seus programas e sua tática em bases marxistas. Ao reavivar-se, sob a forma de congressos internacionais periódicos, esta organização internacional do movimento operário coloca-se imediatamente e quase sem luta em todas as questões essenciais no terreno do marxismo. Mas quando o marxismo suplantou todas as doutrinas mais ou menos completas que se opunham, as tendências que se expressavam por estas doutrinas começaram a procurar outros caminhos. Modificaram-se as formas e os motivos da luta, mas a luta continuou. E o segundo meio-século da existência do marxismo, década de 90 do século passado, começou com a luta de uma corrente hostil ao marxismo no seio do marxismo. Esta corrente deve seu nome ao ex-marxista ortodoxo Bernstein, que é quem fez mais barulho e quem deu a expressão mais completa às emendas feitas a Marx, à revisão de Marx, ao revisionismo. Mesmo na Rússia, onde o socialismo não marxista, logicamente em virtude do atraso econômico do país e da preponderância da população camponesa oprimida pelas sobrevivências da servidão, mesmo na Rússia, esse socialismo se converte claramente, diante de nossos próprios olhos, em revisionismo.
tanto na questão agrária, programa de municipalização de toda a terra, quanto nas questões gerais programáticas e táticas, os nossos sociais populistas substituem cada vez mais, por emendas a Marx, os restos agonizantes e caducos do velho sistema, que era coerente a seu modo e radicalmente hostil ao marxismo. O socialismo pré-marxista foi derrotado. Já não continua a luta em seu próprio terreno, mas sim no terreno geral do marxismo, como o revisionismo. Vejamos, pois, qual é o conteúdo ideológico do revisionismo. No domínio da filosofia, o revisionismo caminhava a reboque da ciência acadêmica burguesa. Os professores voltavam a Kant e o revisionismo arrastava-se atrás dos neocantianos. Os professores repetiam pela milésima vez as vulgaridades dos padres contra o materialismo filosófico, e os revisionistas, sorrindo condescendentemente, resmungavam, repetindo palavra por palavra o último Handbuch, manual, que o materialismo havia sido refutado há muito tempo. Os professores tratavam Hegel como um cão morto, e pregando eles próprios o idealismo, mas um idealismo 1000 vezes mais mesquinho e banal que o hegeliano, encolhiam desdenhosamente os ombros diante da dialética, e os revisionistas mergulhavam atrás deles no pântano do aviltamento filosófico da ciência, substituindo a sutil e revolucionária dialética pela simples e tranquila evolução. Os professores ganhavam seus ordenados do Estado, acomodando os seus sistemas, tanto os idealistas quanto os críticos, à filosofia medieval, isto é, à teologia. E os revisionistas aproximavam-se deles, esforçando-se por fazer da religião assunto privado, não em relação ao Estado moderno, mas sim em relação ao partido da classe de vanguarda. Não é preciso dizer que significação real de classe tinham semelhantes emendas a Marx. A coisa é clara por si só. Assinalaremos apenas que Plekhanov foi o único marxista dentro da social-democracia internacional que criticou, do ponto de vista do materialismo dialético consequente, aquelas incríveis banalidades acumuladas pelos revisionistas. É tanto mais necessário sublinhar isto decididamente, quanto se fazem nos nossos dias tentativas profundamente erradas de fazer passar o velho e reacionário lixo filosófico sobre o disfarce de crítica ao oportunismo tático de Plekhanov. Passando à economia política, temos de assinalar, antes de mais nada, que neste campo as emendas dos revisionistas eram muitíssimo mais variadas e circunstanciadas. Esforçaram-se por sugestionar o público com novos dados sobre o desenvolvimento econômico. Diziam que no domínio da economia rural não se operam de forma alguma a concentração e suplantação da pequena produção, e que no comércio e na indústria a concentração se processa com extrema lentidão. Diziam que hoje as crises se tornaram mais raras e mais fracas, e que era provável que os cartéis e os trustes dessem ao capital a possibilidade de eliminar por completo as crises. Diziam que a teoria da bancarrota, para a qual marcha o capitalismo, é inconsistente por causa da tendência para as contradições de classe se suavizarem e atenuarem. Diziam, finalmente, que não seria mal corrigir também a teoria do valor de Marx de acordo com Burham Bauwerk. A luta contra os revisionistas nestas questões serviu para um fecundo reavivamento do pensamento teórico do socialismo internacional, tal como ocorrera 20 anos antes com a polêmica de Engels com Dühring. Os argumentos dos revisionistas foram analisados com fatos e números na mão. Demonstrou-se que os revisionistas embelezavam sistematicamente a pequena produção atual. A superioridade técnica e comercial da grande produção sobre a pequena, tanto na indústria como na agricultura, é um fato confirmado por dados irrefutáveis. Mas a produção mercantil está imensamente menos desenvolvida na agricultura, e os especialistas de estatística e os economistas atuais não sabem, em geral, destacar os ramos, por vezes mesmo as operações, especiais da agricultura que demonstram como ela é integrada progressivamente no intercâmbio da economia mundial. A pequena produção mantém-se sob as ruínas da economia natural, graças à infinita piora da alimentação, à fome crônica, ao prolongamento do dia de trabalho, à baixa da qualidade do gado e do tratamento deste, resumindo, com os mesmos meios pelos quais também a produção artesanal se mantivera contra a manufatura capitalista. Cada passo em frente da ciência e da técnica mina inevitável e inexoravelmente os alicerces da pequena produção na sociedade capitalista. E a tarefa da economia socialista é investigar este processo sob todas as suas formas, não raro complexas e intrincadas,
e demonstrar ao pequeno produtor a impossibilidade de se manter sob o capitalismo. A situação desesperada das explorações camponesas no regime capitalista e a necessidade de que o camponês aceite o ponto de vista do proletário. Em relação ao problema que tratamos, os revisionistas cometeram, no aspecto científico, o pecado de generalizar de modo superficial de alguns fatos unilateralmente selecionados, desligados da sua conexão com um conjunto do regime capitalista. E no aspecto político, cometeram o pecado de, voluntária ou involuntariamente, chamar ou impelir inevitavelmente o camponês para o ponto de vista do proprietário, isto é, o ponto de vista da burguesia, em vez de o impelir para o ponto de vista do proletário revolucionário. O revisionismo saiu-se ainda pior quanto à teoria das crises e à teoria da bancarrota. Somente durante um espaço de tempo muito curto e unicamente pessoas muito míopes podiam pensar em modificar as bases da doutrina de Marx sob a influência de uns poucos anos de ascenso e prosperidade industrial. Não tardou que a realidade se encarregasse de demonstrar aos revisionistas que as crises não tinham desaparecido. Após a prosperidade, veio a crise. Mudaram as formas, a sucessão, o quadro das diferentes crises, mas elas continuam a ser parte integrante, inevitável do regime capitalista. Os cartéis e os trustes, unificando a produção, reforçaram ao mesmo tempo à vista de todos a anarquia da produção, a insegurança econômica do proletário e a opressão do capital, agravando dessa forma em grau nunca visto as contradições de classe. Que o capitalismo marcha para a bancarrota, tanto no sentido das crises políticas e econômicas isoladas, quanto no sentido da completa derrocada de todo o regime capitalista, demonstraram-no de modo muito palpável e em vasta escala os modernos e gigantescos trustes. A recente crise financeira na América, o espantoso crescimento do desemprego em toda a Europa, sem falar da próxima crise industrial que muitos sintomas anunciam, tudo isso fez com que as recentes teorias dos revisionistas tenham sido esquecidas por todos e, em alguns casos, até mesmo por eles próprios. O que não se deve esquecer são os ensinamentos que essa instabilidade dos intelectuais deu à classe operária. Quanto à teoria do valor, basta dizer que, à parte de alusões e suspiros muito vagos, à maneira de Burnham Bawerk, os revisionistas não trouxeram absolutamente nada de novo a esse respeito, e não deixaram, portanto, qualquer marca no desenvolvimento do pensamento científico. No campo da política, o revisionismo tentou revisar o que realmente constituía a base do marxismo, ou seja, a teoria da luta de classes. A liberdade política, a democracia, o sufrágio universal destroem a base da luta de classes, diziam-nos os revisionistas, e desmentem o velho princípio do Manifesto Comunista de que os operários não têm pátria. Uma vez que na democracia impera a vontade da maioria, não devemos ver no Estado, segundo eles, o órgão da dominação de classe, nem nos negarmos a entrar em alianças com a burguesia progressista, social-reformista, contra os reacionários. É indiscutível que essas objeções dos revisionistas se reduziam a um sistema bastante coerente de concepções, a saber, as sobejadas conhecidas concepções burguesas liberais. Os liberais disseram sempre que o parlamentarismo burguês suprime as classes e as diferenças de classes, visto que todos os cidadãos, sem exceção, têm direito de voto e de intervir nos assuntos do Estado. Toda a história da Europa na segunda metade do século XIX e toda a história da Revolução Russa em princípios do século XX demonstram com evidência quão absurdas são tais concepções. Com as liberdades do capitalismo democrático, as diferenças econômicas, longe de se atenuarem, acentuam-se e agravam-se. O parlamentarismo não elimina, antes põe a nu a essência das repúblicas burguesas mais democráticas como órgãos de opressão de classe, ajudando a esclarecer e educar massas de população incomparavelmente mais extensas do que as anteriores que participavam de modo ativo nos acontecimentos políticos. O parlamentarismo prepara, assim, não a supressão das crises e das revoluções políticas, mas a maior agitação da guerra civil durante essas revoluções. Os acontecimentos de Paris na primavera de 1871 e os de Rússia no inverno de 1905 mostraram com excepcional clareza como essa agitação se produz inevitavelmente. A burguesia francesa, para esmagar o movimento proletário, não vacilou nem um segundo em pactar com o inimigo de toda a nação, com as tropas estrangeiras que tinham arruinado sua pátria. Quem não compreender a inevitável dialética interna do parlamentarismo e da democracia burguesa, que conduz à solução da disputa pela violência de massas de modo ainda mais bruto do que anteriormente, não saberá jamais desenvolver na base desse parlamentarismo
uma propaganda e uma agitação consequente do ponto de vista dos princípios, que preparem verdadeiramente as massas operárias para participarem vitoriosamente em tais disputas. A experiência das alianças, dos acordos, dos blocos com o liberalismo social reformista no Ocidente e com o reformismo liberal democratas constitucionalistas na Revolução Russa demonstrou de maneira convincente que tais acordos não fazem senão embotar a consciência das massas, e não reforçando, mas debilitando o significado real de sua luta, unindo os lutadores aos elementos menos capazes de lutar, aos elementos mais vacilantes e traidores. O millerandismo francês, a maior experiência de aplicação da tática política revisionista numa vasta escala, realmente nacional, nos deu uma apreciação prática do revisionismo que o proletariado do mundo inteiro jamais esquecerá. O complemento natural das tendências econômicas e políticas do revisionismo era a sua atitude em relação ao objetivo final do movimento socialista. O objetivo final não é nada, o movimento é tudo. Esta frase proverbial de Bernstein expressa a essência do revisionismo melhor do que muitas longas dissertações. A política revisionista consiste em determinar seu comportamento em função das circunstâncias, em adaptar-se aos acontecimentos do dia, às viragens dos pequenos fatos políticos, e a esquecer os interesses fundamentais do proletariado e os traços essenciais de todo o regime capitalista, de todo o capitalismo, em sacrificar esses interesses fundamentais em favor das vantagens reais ou supostas do momento. E da própria essência dessa política se deduz com toda a evidência que pode tomar formas infinitamente variadas, e que cada problema um pouco novo, uma viragem um pouco inesperada e inevitável dos acontecimentos, embora tal viragem só altere a linha fundamental do desenvolvimento em proporções mínimas e pelo prazo mais curto, dará sempre inevitavelmente este ou aquele variante de revisionismo. O caráter inevitável do revisionismo é determinado pelas suas raízes de classe na sociedade atual. O revisionismo é um fenômeno internacional. Para nenhum socialista um pouco informado e consciente, pode existir a menor dúvida de que a relação entre os ortodoxos e os benstenianos na Alemanha, entre os guesdistas e os jauresistas, agora em particular os broussistas, em França, entre a Federação Social Democrata e o Partido Trabalhista Independente em Inglaterra, entre De Brucker e Van der Velde na Bélgica, os integralistas e os reformistas em Itália, os bolchevistas e os mencheviques na Rússia, é, por toda parte, essencialmente a mesma, não obstante a gigantesca diversidade das condições nacionais e dos fatores históricos na situação atual de todos esses países. A divisão no seio do socialismo internacional contemporâneo estabelece-se hoje, nos diversos países do mundo, essencialmente numa mesma linha, o que mostra um formidável passo em frente que se deu em comparação com o que ocorria há 30 ou 40 anos, quando lutavam nos diversos países tendências heterogêneas dentro de um movimento socialista internacional único. E esse revisionismo de esquerda que toma corpo hoje nos países latinos, com o nome de sindicalismo revolucionário, adapta-se também ao marxismo emendando-o. Labriola, em Itália, e Lagardelli, em França, apelam a cada passo do Marx mal compreendido para o Marx bem compreendido. Não nos podemos deter aqui no exame do conteúdo ideológico deste revisionismo, que está longe de estar tão desenvolvido como o revisionismo oportunista, e que não se internacionalizou, não travou nenhuma única batalha prática de importância com o Partido Socialista de qualquer país. Por isso nos limitaremos a esse revisionismo de direita, que esboçamos mais acima. Em que se baseia sua inevitabilidade na sociedade capitalista? Por que é mais profundo que as diferenças decorrentes das particularidades nacionais e dos graus de desenvolvimento do capitalismo? Porque em qualquer país capitalista, existem sempre, ao lado do proletariado, extensas camadas de pequena burguesia, de pequenos proprietários. O capitalismo nasceu e continua nascendo constantemente da pequena produção. O capitalismo cria de novo, infalivelmente, toda uma série de camadas médias, apêndice das fábricas, trabalho a domicílio, pequenas oficinas disseminadas por todo o país, em virtude das exigências da grande indústria, por exemplo, da indústria de bicicletas e automóveis, etc. Estes novos pequenos produtores veem-se por sua vez lançados, também inevitavelmente, nas fileiras do proletariado. É perfeitamente natural que a mentalidade pequeno-burguesa irrompa repetidamente nas fileiras dos grandes partidos operários. É perfeitamente natural que isso suceda, e assim sucederá sempre, chegando às próprias peripécias da Revolução Proletária, pois seria um profundo erro pensar que é necessário que a maioria da população se proletarize por completo para que essa revolução seja realizável. O que hoje vivemos com frequência, num plano puramente ideológico, isto é, as disputas em torno das emendas teóricas a Marx,
o que hoje só se manifesta na prática, a propósito de certos problemas parciais, isolados, tê-lo-á que viver inevitavelmente a classe operária, em proporções incomparavelmente maiores, quando a Revolução Proletária agudizar todos os problemas em litígio e concentrar todas as divergências nos pontos de importância mais imediata para a determinação da conduta das massas, obrigando a que se separem no fragor da luta os inimigos dos amigos e a que se rejeitem os maus aliados para assestar golpes decisivos no inimigo. A luta ideológica do marxismo revolucionário contra o revisionismo no final do século XIX não é mais que o prelúdio dos grandes combates revolucionários do proletariado, que apesar de todas as vacilações e debilidades dos elementos pequeno-burgueses, avança para o triunfo completo de sua causa.